Esse vídeo é para compartilhar um pouco a minha experiência do Six Gap, que foi muito bacana, que é uma prova super tradicional aqui nos Estados Unidos, e para falar um pouco também sobre altimetria de competição, não só de estrada, mas também de mountain bike, porque existe uma confusão entre correlacionar diretamente a altimetria acumulada com a dificuldade da prova, e isso não é necessariamente verdade, tem que ter alguns cuidados. Antes, falando sobre o Six Gap, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a descobrir, perceber que existem várias competições aqui que são super tradicionais e elas não são conhecidas internacionalmente. Talvez porque eles tenham um número de participantes e patrocinadores o suficiente para que a prova aconteça de forma interna. Então não existe essa necessidade de fazer com que a prova seja internacional para conseguir mais inscritos e conseguir mais patrocinadores. Eles conseguem fazer um ótimo evento interno. A princípio, 2018, deveria ser o ano que eu iria atrás dessas competições para fazer mountain bike, de gravel e de bike de estrada. O plano não saiu exatamente como eu gostaria em 2018, mas eu pelo menos consegui fazer o Six Gap. Como a experiência foi ótima, ano que vem com certeza eu vou procurar as competições internas mais tradicionais de mountain bike e de gravel. Caso você saiba de alguma ou tenha feito, coloca para que eu vá atrás das informações para fazer essa competição. Six Gap é uma prova que acontece há 30 anos, é super tradicional. Por que ela chama Six Gap? Porque são 6 montanhas, são 160 quilômetros, é uma prova Century que eles chamam. Century porque são 160, são 100 milhas, 160 quilômetros. Na verdade, 165 quilômetros. Quais são os aspectos importantes dessa competição? Primeiro, é uma competição super tradicional. Qual que é a diferença ou o cuidado quando você vem para essas competições mais tradicionais? No Brasil, existe, e eu também tinha essa impressão, o que é uma prova bem organizada? Bom, primeiro ela tem que ter um mínimo que uma organização tem que ter, né? Uma boa sinalização, uma boa cronometragem e segurança, né? A partir disso, daí você tem os eventos que realmente são muito legais, que são os eventos que têm uma grande repercussão, que tem um kit bacana do atleta, com uma mochila, camiseta, jersey de ciclismo ou de mountain bike, garrafinha, né? E a estrutura do evento suntuosa, um pódio, som, troféu para todas as categorias, isso tudo faz com que o evento seja muito bacana. Aqui nos Estados Unidos, não espere essa suntuosidade. O que você pode esperar é um respeito imenso pelo atleta em todos os sentidos. Boa organização, aliás, ótima organização, e nesse caso da bike de estrada, um asfalto que eu não acredito que existe. Eu não sei como os caras conseguiram encontrar 165 quilômetros de asfalto que não tinha uma ranhura, nada, absolutamente nada. Não tinha nenhuma lombada. São 160 quilômetros que você flutua com a bicicleta. Foi a coisa mais impressionante. Eu nunca tive uma experiência parecida com isso. Em contrapartida, zero suntuosidade. Você chega a um evento super simples, uma medalhinha, uma camisetinha e só. Não tem pórtico gigantesco, não tem uma estrutura do pódio, é uma medalha, camiseta, ótima organização e isso. Valor da inscrição. Eu paguei no último lote, o mais caro, $70 para uma competição simplesmente de tirar o cap. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença é em relação a largada da competição. Largava às 7h30, quando deu umas 6 e como não tinha ordem pré-determinada por desempenho na largada, era por ordem de chegada, quando deu umas 6h30, uma hora antes, eu já comecei, né, meio que ficar pronto, a gente estacionou o motorhome no estacionamento ali do lugar que estava acontecendo, de um colégio, e ninguém na largada. E
fui até o pórtico, eu perguntei, é aqui que é a largada? Eu falei assim, é aqui que é a largada. Que horas que? 7h30. Ninguém. Né? A largada era 7h30, ninguém. Eu fiquei indo e voltando até a largada. Às 7 horas, 7h10, 7h15. Toda vez que eu voltava para o motorhome, o Guilherme e o Bado perguntavam, e aí, tem alguém lá? Não tem ninguém. Faltando 10, 15 minutos, começaram a chegar as pessoas. 2.000 inscritos. Na hora da largada, ninguém saiu dando tiro, ninguém saiu atacando. Isso foi o melhor. Porque geralmente, quando você olha a largada de uma competição de endurance, por que uma pessoa sairia dando um tiro como se a prova fosse de 40 minutos? São 160 quilômetros. Você pode largar firme, você pode largar consistente, mas você não precisa atacar. Só que geralmente nas provas de ciclismo amadora, como acontece, por exemplo, no Gran Fondo Nova York, os primeiros 30, 40 quilômetros são simplesmente insanos. Até que depois de 30 quilômetros, as pessoas começam a ficar. E daí você começa a ter um grupo que realmente reflete aquele ritmo. Fisiologicamente, por que isso acontece? Você consegue manter de forma consistente, você estando treinado, você consegue manter o seu ritmo forte acima do que você faria por mais ou menos 30, 40 minutos. O que no ciclismo dá alguma coisa próximo de 30 quilômetros. Depois de 30, 40 minutos, daí você vê as pessoas começando a ficar. No mountain bike, isso acontece nos primeiros 10 quilômetros, que também reflete 30, 40 minutos. Depende do quanto técnico é o percurso. As pessoas que imaginam que vão ter algum benefício fazendo isso, na verdade, elas acabam só se desgastando e comprometendo todo o restante da competição. Então você tem que olhar, se é a sua primeira competição, fato que você não precisa ter dúvida de que você não precisa largar na frente. Se você já fez várias competições, tenta olhar a sua classificação média na classificação geral, não nessa categoria por idade. Dentro da sua classificação média, aonde você está? 50%, 80%, 30%? E tenta se colocar ali visualmente nesse percentual, da largada para o final. Se é 50%, fica no meio do bolo. Se em geral você termina 30% da galera, fica ali 30%, 20%. Não tem motivo para você ficar aqui na frente. A largada foi assim, firme e consistente. Durante a primeira montanha, nenhum ataque, mas o ritmo era firme, ficaram pessoas. Na segunda montanha, a mesma coisa, terceira montanha, e daí naturalmente foi formando um grupo competitivo. A competição, ela passou a se tornar realmente competitiva, onde começaram a ter ataques do grupo que já estava pré-selecionado, no quilômetro 100, durante a montanha mais longa. Ali foi, após 100 quilômetros, o grupo já era extremamente seleto, né? Todo mundo que estava ali realmente tinha condições de manter aquele ritmo estável. Os caras mais fortes, sabendo disso, falaram assim, bom, todo mundo vai ficar aqui nesse ritmo mais forte, todo mundo tem condições. Então, os caras mais fortes começam a atacar para se destacar ou para se desgastar quem estava aqui. No final das contas, a competição foi de tirar o chapéu. Eu fiquei super satisfeito com o meu resultado, saiu o resultado oficial, eu fiquei na 48ª posição geral, foi bem bacana, eu super curioso para voltar na competição do ano que vem e eu super recomendo que vocês procurem informação dessa competição, eu vou colocar o link, ou que vocês procurem essas competições. De repente vocês conhecem alguém que mora em outro estado, outro lugar. Essa prova aconteceu na Geórgia e é muito bacana. E as provas de mountain bike são bem legais. Eu vou dar uma pesquisada quais são essas provas. Em relação à altimetria, são 6 montanhas, 3.500 metros acumulados distribuídos em 6 montanhas. Quando eu disse que não precisa criar uma correlação direta entre altimetria acumulada e dificuldade, pelo seguinte motivo. Vamos usar números redondos para ficar mais simples. 2 competições distintas. Elas têm a mesma distância, 100 km, e a mesma altimetria acumulada, 1.000 metros de altimetria acumulada.
elas podem ser fisiologicamente completamente distintas. Vamos imaginar que a primeira de 100 km ela tem 2 montanhas de 500 metros, 1000 metros de ascensão. A segunda montanha ela tem 20 montanhas. Então quando você olha a altimetria de uma, ela é assim. A altimetria da outra, ela é assim. Fisiologicamente é muito mais desgastante ou a chance de errar o ritmo é muito maior quando você tem pequenas acelerações, que são mais explosivas. Você usa outras fontes de energia e isso pode comprometer o seu rendimento, porque você acelera mais do que você deveria acelerar, você não consegue recuperar e tem outra subida e você vai perdendo ritmo, vai perdendo energia e fica largado no meio da estrada. Quando você tem 2 grandes montanhas, por exemplo, que representam o mesmo acúmulo, você tem a chance é muito maior de você encontrar o seu ritmo, respeitar o seu ritmo, subir com gasto energético constante, a descida é mais longa, você recupera, sobe de novo, você tem mais tempo para encontrar o seu ritmo, desce e termina a prova, com uma chance muito maior e talvez com gasto energético menor do que o intervalado. Então, uma competição com menor altimetria acumulada, ela não é necessariamente mais fácil do que uma outra que tem maior acúmulo. Você tem que, ou a sugestão é interpretar como é a distribuição do acúmulo. Se são grandes montanhas com inclinação estável, se tem variação de inclinação ou se são pequenas ondulações. É super importante porque do ponto de vista energético não dá para criar correlação da altimetria com dificuldade e gasto energético. É super delicado. Eu tendo a me preocupar muito mais com os pequenos relevos que em alguns momentos elas nem aparecem no mapinha, porque esses pequenos relevos, sabe aquele dropzinho de ponte ou pequenos dropzinhos de 100 metros, 200 metros? Esses dropzinhos eles podem ser muito mais perigosos do que as grandes montanhas. Porque quando chega na grande montanha, se o cara tem um ritmo muito forte ou se você tem um ritmo muito mais forte que os outros, você não tem que se preocupar. Você vai embora, ou você vai encontrar seu ritmo e vai ficar para trás, ou você vai encontrar o seu ritmo e vai para frente. Quando você fala em subidinhas de 200 metros, eu consigo andar com Chris Froome por 200 metros, você também consegue andar com Chris Froome por 200 metros, só que a questão é que ele vai recuperar muito mais rápido na primeira, na segunda, na terceira. Ele vai recuperando e eu só vou me desgastando. Talvez eu passe a primeira com ele, a segunda eu já sofra e na terceira eu fico para trás e aí acabou. Eu acho que é isso. Foi apenas um bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Estou super curioso em conhecer essas competições aqui nos Estados Unidos, essas mais tradicionais. E em relação à altimetria é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão em relação à altimetria, coloquem nos comentários. Tchau, até a próxima.